Sejam bem-vindos a mais um Papo de Cerveja entre amigos, dando continuidade à nossa série de lives sobre as principais culturas cervejeiras pelo mundo. Hoje vamos falar da cultura cervejeira na Bélgica. A cada live eu explico uma das principais culturas, falo das antigas escolas como a alemã, a belga, a britânica e das emergentes, como a dos Estados Unidos, Brasil, Suíça e muitas outras. Eu te explico os estilos de cervejas mais difundidos nessas culturas e fazemos juntos, passo a passo, a degustação dessas cervejas. E a cada degustação, você aprende como fazer a análise delas e como harmonizá-las, tudo de uma forma rápida, simples e bem descontraída. E hoje vamos aprender a degustar a Chimay Grande Reserve e a Trois Fontaines Eau de Geuze. Eu sou Isaac Alves, fundador da Budken, a primeira cervejaria brasileira na Suíça, localizada em Zurique, na parte alemã do país. Minha missão é te ensinar de uma forma rápida e fácil a tornar-se um apreciador de cerveja que sabe escolher, analisar e harmonizar qualquer cerveja com 100% de segurança e confiança. Então, já se inscreve no canal, clica aí no sininho, que é para não perder nenhuma novidade, pois toda semana está bombando com muito conteúdo. Vamos começar pela cultura, ou seja, a cultura cervejeira bélgica. Bom, essa é, na minha opinião, a mais ousada e mais criativa, famosa pelos perfis complexos de suas cervejas. Um país que é pequeno, mas de uma influência monumental no mundo cervejeiro. As cervejas belgas são produzidas com o uso de vários tipos de ingredientes, como cereais, frutas condimentadas e especiarias. Também se destacam por produzirem cervejas com teor alcoólico bastante elevado, que vão do ácido, condimentado, frutado ao adocicado. Seus estilos mais clássicos são a Double, Triple, Quadruple, Blonde Ale, Wheat Beer, Fruit Beer e a Lambic. Essa delícia que estamos aqui na frente, e a Golden Strong Ale, que é essa que está do outro lado aqui. Bom, na Bélgica existem 6 de 11 monastérios trapistas no mundo. Eles produzem as mais famosas e mais cultuadas cervejas que existem. É por estado da arte em cerveja. Para você ter uma ideia dessa soberania, no dia 30 de novembro de 2016, a cultura cervejeira da Bélgica, como um todo, foi adicionada à lista de patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Para quem talvez não conheça, esta é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é uma agência da ONU. E nesse episódio, você vai aprender de forma simples e bem rápida como foi que uma cultura tão rica como a cultura cervejeira belga conseguiu produzir este paradoxo da atualidade com cervejas de alto teor alcoólico produzidas por monges de dentro de seus monastérios. É muita loucura. Se você parar para pensar nisso, é muita loucura, gente. E, ó, vamos ver aqui. E tem mais gente chegando. Olha só. Bom, há mais de 2000 anos atrás, desde os tempos de Júlio César, que expandiu, como se diz, o território romano pela região que era chamada de Gália, se eu não me engano, né? Onde hoje fica a França e a Bélgica, que os habitantes da região já produziam essa sua própria cerveja de teor mais potente do que as consumidas pela população romana em questão. Nessa época, a produção de cerveja era uma atividade doméstica e rural. Após a queda do Império Romano, o poder da igreja cresceu e com isso começaram a surgir esses monastérios que nós estávamos falando agora há pouco. E isso na região, ao entorno das cidades, de como elas se desenvolviam. E que já traziam as suas próprias instalações para cerveja, para a produção de cerveja, com a finalidade de atender aos monges, já lá naquela época, e também à população local. Com o tempo, os monges foram aprimorando suas técnicas e as cervejas, né, e que se desenvolveram com um perfil bem mais complexo do que se podia naquela época. Intensamente aromático, alcoólico e de grande complexidade de aromas e gostos.
O crescimento das cidades, então, incentivou o surgimento de cervejarias de escala industrial, né? Não mais aquela coisa artesanal, rural, feita em casa, ou só ao legado da igreja, mas de uma forma industrial mesmo, em escala e na forma de manufatura também, mais especializada. Algumas seguiam o padrão das cervejas de abadia, enquanto as outras mantiveram as técnicas de fermentação espontânea em tanques abertos. Para que uma cerveja seja oficialmente reconhecida pela Associação Trapista Internacional, ela deve ser produzida dentro de um mosteiro trapista. Esse é um detalhe importante. Não é um mosteiro, é um mosteiro trapista sob a supervisão de monges. Além disso, a cerveja não pode ser fabricada com fins lucrativos, mas só pode ser vendida para atender às necessidades do mosteiro, dos monges e da comunidade vizinha. Ou então em instituições de caridade que tenham sido designadas, previamente acordado, né? Ao beber uma cerveja trapista autêntica, uma de verdade, você verá um pequeno losango no rótulo, que eu vou te mostrar. Bom, essa aqui que nós estamos falando, a Chimay, né, é uma cerveja trapista, né? Você vê aqui, vamos ver, espero que vocês consigam ver, aqui, ó, vocês veem aqui, ó, essa informação aqui na frente dizendo, né, que é uma cerveja trapista, né? Você vê aqui, ó, feita por padres, né, trapistas, né? Aqui no caso que está em francês eles falam père, que seria os pais, né? Que nem no inglês do father, né? Para gente em português a gente fala padre mesmo, né? Mas aí o que acontece? Como que é esse selo? Quando você vira a cerveja para o outro lado, você vai ver aqui, ó, bem pertinho da posição de álcool, você vê aqui onde está o meu dedo, tá vendo? Esse pequeno losango aqui, tá vendo? Esse é o selo que eu te falei, né? Esse pequeno losango indica que a cerveja foi de fato fabricada por um monge ou sob a supervisão de um monge, que também segue as diretrizes para a fabricação de cervejas monásticas, que são essas cervejas feitas em monastérios, e que será vendida apenas para apoiar os mosteiros e as comunidades vizinhas. Mais à frente no vídeo, eu vou te ensinar a degustar essas duas cervejas, essas duas maravilhas belgas, pois são fáceis de encontrar e você terá com certeza uma experiência extraordinária em beber uma das duas, ou que nem eu, as duas logo de uma vez, né? Bom, para ser aprovado como uma cervejaria trapista, um mosteiro deve provar que a fabricação de cerveja fica em segundo lugar em relação às atividades religiosas, né? Isso é uma filosofia, obviamente, que contrasta com a ideia de oferta e demanda, visto que apenas uma pequena quantidade, então, é produzida anualmente, e eles se recusam a aumentar sua produção. A escassez das cervejas trapistas certamente contribui para a demanda dessa cerveja aumentar, e por isso ela popularizou um estilo semelhante que é chamado de cerveja de abadia. Já para as cervejas de abadia, ou seja, que não são mais produzidas por monges, a cervejaria deve ter um vínculo com a abadia, seja a localização, a apropriação de receitas monásticas ancestrais, ou mesmo uma licença emitida pelos monges a um cervejeiro, talvez no passado. A cervejaria deve pagar royalties à abadia relacionada e deve dar à abadia o direito de fiscalização em várias áreas, como as de produção e comercialização da cerveja. Eles fiscalizam tudo, vai desde o rótulo, sabe, dessas coisinhas que seguram assim a rolha, aos emblemas, se a garrafa, qual é a cor, se aqui está escrito em alto relevo, se não está, toda a parte de comercialização mesmo é vista por eles, ou seja, é como se funcionasse uma terceirização, entendeu? Bom, como você vê, o detalhe é meramente técnico, e ambas cervejas, tanto a trapista como a de abadia, são designações protegidas, e para obtê-la, a cervejaria deve obedecer a critérios rígidos, ou seja, você não pode fazer uma cerveja e batizá-la como uma dessas, sendo, sei lá, cerveja de abadia ou cerveja trapista, né? Eu não posso simplesmente fazer uma cerveja aqui e dizer, essa é uma Budken trapista, ou essa é uma Budken de abadia.
mesmo que a cerveja que foi produzida seja uma expressão fiel do estilo original. Portanto, uma cerveja trapista é uma cerveja de abadia, mas uma cerveja de abadia não é necessariamente uma cerveja trapista. Entendeu? A cerveja de abadia é a cerveja e a cerveja trapista, né? Elas são pura e simplesmente um reflexo do passado, a bebida dos monges, algo que permitiu-lhes tomar bebidas purificadas das doenças que assolaram aqui a Europa nos últimos séculos, né? Sabe, na peste negra e coisas assim do gênero, porque na realidade esses caras naquela época, eles tinham pouco saneamento, né? Então, e uma população muito densa e muito próxima. Então, quando um adoecia, o resto todo mundo ia. E como não tinha saneamento básico, ferver a água era algo necessário. E a cerveja já era algo que não só vinha protegido, não só vinha fervido, mas fazia a alegria do povo, né? Então, essa atividade também permitiu que mantivessem sua comunidade viva por essa pura e simples questão, certo? Vamos dar uma interagida aí rapidinho, vamos ver como está chegando aqui, ó. Uau, mais gente chegando. A lista está ficando boa aqui, ó. Vamos ver aqui como que a gente já está, a gente consegue ver aqui também no Face, no Insta já está lá, olha só.